Olá, sou a professora Gilda, professora de matemática, e hoje a nossa videoaula vai ser adicionando algebricamente dois ou mais radicais. Então, adicionando algebricamente, dois ou mais radicais. Bom, o que a gente tem que saber primeiro? O que é adicionando, né? Relembrar, o que é adicionar? É somar, né? Então, nosso primeiro exemplo de adicionar. Eu posso ter 10 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 menos 11 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Bom, como é que eu devo lembrar? Eu devo lembrar lá na parte algébrica de quando a gente adicionava monômios. Eu só podia somar se os monômios eram semelhantes. Então, a mesma teoria nós vamos usar para adicionar radicais. Olhar se os radicais, todos eles são iguais. Então, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3 e raiz de 3. Então, eu posso juntar todos em uma resposta só, cuidando a regra de sinal. Então, vocês têm dois jeitos. Faça uma separação de positivos com negativos e depois diminui. Eu acho que essa é a melhor forma para não se perder na resposta. Então, vamos juntar 10 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, onde eu posso juntar tudo porque é o mesmo sinal, e depois diminuir com 11 raiz de 3. Então, aqui eu adiciono, porque sinais iguais a gente soma e mantém o mesmo sinal. Então, eu vou somar apenas os números que estão fora da raiz e vou repetir a raiz, que nem a gente fazia lá com os monômios. Somava os números, por exemplo, do x e mantia, né, o x. Então, a mesma coisa eu faço para as raízes. 10 mais 5 dá 15, mais 2, 17 raiz de 3. Então, sinais iguais a gente soma. Agora, a gente tem menos raiz de 3. Qual é a regra? Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Então, vocês vão diminuir, manter o sinal do maior. Mas quem é o maior? O 17. 17 é positivo. Então, nós vamos diminuir. 17 menos 11, que vai dar 6 positivo. E vamos repetir a raiz de 3, que é a mesma. Então, resposta final é 6 raiz de 3. Então, sempre lembrando, a gente não soma os radicais, a gente soma apenas os números que estão fora da raiz. Só podemos somar raízes que forem exatamente iguais. Bom, nosso próximo exemplo, então. Nosso próximo exemplo é 7 raiz de 2 menos 5 raiz de 2 menos 3 raiz de 2 mais raiz de 2. Então, olhando para essa questão, todas elas também têm a mesma raiz. Então, sugestão, junta todos os positivos, junta todos os negativos e depois diminui conforme a regra de sinal. Então, mais raiz de 2, vamos juntar com mais
raiz de 2, menos 5 raiz de 2, com menos 3 raiz de 2. Todas as raízes são iguais. O que nós temos que observar e prestar atenção? Neste raiz de 2, nós temos um 1 que está escondido ali, que a gente vai adicionar também. Então, uma atençãozinha especial para essa parte aqui. Bom, então sinais iguais a gente soma, então 8 raiz de 2, que seria esta soma aqui. Sinais iguais a gente soma, vai dar um positivo. Sinais iguais a gente soma, também mantém o sinal, então nós mantemos o sinal do negativo. 5 mais o 3 vai dar 8 raiz de 2. E aí o que a gente observou aqui? Os sinais são simétricos, os números são iguais e as raízes são iguais. Então 8 menos 8 dá 0. 0 raiz de 2 vai dar 0 como resposta. Nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo é 6 raiz de 5 menos 2 raiz de 7 menos 5 raiz de 5 mais 3 raiz de 7. Então, o que a gente tem que observar nessa questão? Nem todas as raízes aqui, elas são iguais. Então, nós vamos juntar. Vamos juntar o 6 raiz de 5, que é positivo, com o menos 5 raiz de 5. Menos 2 raiz de 7, com mais 3 raiz de 7. Tá? Então, só podemos somar ou diminuir conforme a regra de sinal. Este com esse e este com esse. Não podemos fazer mais nada porque as raízes são diferentes. Então, sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. Então, 6 menos 5 dá 1 raiz de 5, positivo. 2 sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. 3 menos 2 dá 1 raiz de 7. Então, fica raiz de 5 mais raiz de 7. Não podemos fazer mais nada com essas raízes. Nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo agora, nós temos o quê? Raiz de 50 mais raiz de 18. A primeira coisa, a gente já sabe, só podemos somar se as raízes forem exatamente iguais. Primeiro eu vou ter que fazer uma decomposição para ver se a gente consegue igualar as raízes para poder somar. Como é que a gente faz isso? Já sabe, decompondo em fatores primos. 50 por 2 vai dar 25, por 5, 5, 5 e 1. Levamos aqui a forma decomposta do 50, então aqui eu só preciso ter um 5 elevado ao quadrado, porque as duas raízes são quadradas, então aqui eu vou substituir esse 50 por sua forma fatorada, que seria 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Agora nós vamos decompor o 18 para ver se a gente vai poder adicionar essas raízes. O 18 por 2 vai dar 9, vai dar 3, 3, 3 e 1. Também tiramos aqui a forma decomposta, que vai então para dentro da raiz quadrada, né, na sua forma decomposta. Então, 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Aqui eu posso retirar esse 5, posso retirar esse 3, porque os índices são iguais, né? O expoente igual ao índice. Ficaríamos com 5
raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2. Aí o que eu observo? Que as raízes são exatamente iguais. Então eu posso adicionar conforme a regra de sinal. 5 mais 3, né? Porque sinais iguais a gente soma, vai dar 8 raiz de 2. Próximo exemplo. Nosso próximo exemplo vai ser raiz quadrada de 200 mais raiz quadrada de 500 mais raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 45. Bom, aí a gente já sabe o seguinte, o que a gente sabe? A gente sabe que são raízes quadradas. Então, conforme a sua decomposição, a gente vai poder somar tudo, porque a gente só soma raiz quadrada com raiz quadrada, raiz cúbica com raiz cúbica. Eu não posso somar, por exemplo, uma raiz quadrada com uma raiz cúbica. Tem que ser exatamente igual às raízes. Bom, então a gente vai ter que decompor cada uma delas para ver o que vai dar. Então, 200 é par, então a gente sabe que vai dar por 2, vai dar por 100, vai dar por 2, vai dar 50, vai dar por 2, vai dar 25, 5, 5, 5 e 1. Bom, como é a raiz quadrada, formamos grupinhos. 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Então, aqui, colocando a sua forma decomposta. 2 ao quadrado, vezes o 2 que está sobrando, e o 5 elevado ao quadrado. Agora, a gente vai simplificar, decompor o próximo, que é o 500. Par, então, por 2, dá 250, por 2 vai dar 125, né? Próximo primo vai dar 5, né? Aí a gente sabe que vai dar 25, né? 5, 5, 5 e 1. A gente sabe que temos que formar grupinhos de 2 também. Então, levamos a nossa forma decomposta ali para dentro dessa raiz. Então, 2 ao quadrado vezes o 5, vezes o 5 ao quadrado. Vamos decompor o 8. O 8 até a gente já sabe a sua forma decomposta, mas vamos decompor aqui para tirar a dúvida. Por 8 vai dar 2, 4, 2, 2, 2 e 1. Então, a gente forma um grupinho de 2 vezes o 2, menos. Agora, a gente vai decompor o 45 para ver o que vai dar. Bom, o 45 não é par, então a gente vai ter que passar para o próximo primo, que seria o 3. 3, 15, por 3, 5, 5 e 1. Então, aqui sai o 3 ao quadrado, como forma decomposta, raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes o 5. Agora eu vou fazer a suposta simplificação. Expoente igual ao índice. Então, a gente sabe que a raiz quadrada, todas elas, o índice é 2. Retiro 2, o 5, que seria 2 vezes 5, raiz quadrada de 2. Aqui a gente retira o 2 e o 5 também. 2 vezes o 5, raiz quadrada de 5. Aqui a gente retira também o 2, raiz quadrada de 2. E aqui a gente retira o 3, que seria o 3 raiz quadrada de 5. O que eu observo aqui? Eu observo que eu posso juntar o
a raiz quadrada de 2 e o raiz quadrada de 5. Então, primeiro nós concluímos aqui essas multiplicações. Aqui, 2 vezes 5, 10 raiz de 2, mais 10 raiz de 5, mais 2 raiz de 2 e menos 3 raiz de 5. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar o 10 raiz de 2 com o 2 raiz de 2, mais 10 raiz de 5 com menos 3 raiz de 5. Podemos fazer, juntar estes aqui. Vou colocar a resposta final aqui em cima. Bom, sinais iguais, a gente soma daqui. E sinais diferentes, a gente diminui e mantém o sinal do maior. Então, 10 raiz, aqui a gente já soma, já vem com a forma, né, já vem com calma. Sinais iguais a gente soma, então vai dar 12 raiz de 2. E sinais diferentes a gente diminui e conserva o sinal do maior. 10 menos 3 vai dar mais 7 raiz de 5. Bom, a resposta final fica assim, não tem mais o que se fazer, porque só posso somar ou diminuir se as raízes forem exatamente iguais. Nosso próximo exemplo. 3x raiz quadrada de x ao quadrado y mais 6x ao quadrado raiz quadrada de y menos 2 raiz quadrada de x na quarta y. Bom, embora temos letrinha, a regra é a mesma. Se der para retirar da raiz, a gente retira e verificamos se a raiz vai ficar exatamente igual. Bom, então o que a gente vai fazer? 3x, como é uma raiz quadrada, o que a gente vai fazer? Tem o 2zinho aqui, então eu preciso ter expoentes aqui iguais para retirar. Então aqui eu vou retirar esse x e manter esse y. Aqui eu só vou manter raiz quadrada de y. Esse próximo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desmontar aqui em grupinhos de 2 para poder retirar, né? Porque lembrando, 2 mais 2 é o 4 que está ali. Bom, então eu já vou calcular aqui. A gente sabe o quê? O que a gente sabe de monômios? Que multiplicar monômios, a gente soma os expoentes. Então, 1 mais 1 vai dar 3x elevado ao quadrado, raiz quadrada de y, mais 6x ao quadrado, raiz quadrada de y. Aqui eu vou retirar este x com esse x, que vai ficar x vezes o x, mantemos o raiz quadrada de y. Aqui eu vou ter que fazer um arranjo ainda, né? Multiplicar monômios exatamente iguais a somar o expoente. Então, ficamos com 3x ao quadrado, raiz quadrada de y, mais 6x ao quadrado, raiz quadrada de y, menos 2x ao quadrado, raiz quadrada de y. Então, a gente tem duas observações aqui. Primeiro, soma de monômios, só se forem semelhantes. X ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Raiz tem que ser também iguais. Raiz quadrada de y, raiz quadrada de y, raiz quadrada de y. Então, podemos juntar tudo conforme a regra de sinal. Então, eu posso somar os positivos
3 mais 6, 9, x ao quadrado, raiz quadrada de y. Lembrando que a soma de monômios, eu só vou somar os números e vou manter a parte da álgebra. É assim que a gente adiciona monômios. Para subtrair é a mesma coisa, então menos 2x ao quadrado, raiz quadrada de y. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Então aqui a resposta final vai ficar 9 menos 2. Então vai dar 9 menos 2, sinal do maior. Então 7 positivo, x ao quadrado, raiz quadrada de y. Essa será a resposta final. O meu muito obrigada e bye bye e até o próximo vídeo.